seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da gordura. Atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado já hás à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guardador de meu irmão? Somente até aqui. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco esta noite mais uma vez. Dependemos de Ti, precisamos de Ti, da Tua bênção, da Tua paz, da Tua misericórdia. Que a Tua palavra venha mais uma vez de encontro às nossas necessidades e que não seja ministrado ao nosso coração conforme o desejo do querer ouvir, mas daquilo que a minha alma, a nossa alma, precisa esta noite. Dá-nos, ó Deus, isso. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito conhecido de todos nós que lemos a Bíblia, de todos nós que temos uma religiosidade, alguns que frequentam a igreja, outros não frequentam a igreja, que trata do primeiro assassinato da história humana de que se tem notícia. De que a Bíblia registra, então, é o primeiro assassinato descrito na história. Onde Caim mata Abel. E nós vivemos um tempo em que falar de assassinato, falar que alguém matou alguém, falar que alguém morreu, está ficando cada vez mais banalizado, está cada vez ficando mais comum. E aqui eu paro para fazer uma diferença entre comum e normal. Muitas coisas estão ficando comuns, mas nunca serão normais. Normal sempre é normal e comum sempre é comum. O que é comum? O que é frequente? O que se repete muitas vezes acaba sendo entendido pela sociedade, nós, como sendo já normal. A palavra moda vem da estatística, alguma coisa que anda numa frequência modal. Quem estuda estatística, matemática, sabe disso. Moda é o conceito matemático. Moda é aquilo que, num gráfico, num estudo, aparece com uma frequência grande, então virou moda. Ele está na moda. Aí teve expansão mais popular, né? Esse lenço está na moda. Usar essa assim, assado está na moda. Por quê? Porque a frequência aumentou. Então, o aumento da frequência de um evento, o aumento da frequência de um fenômeno, torna ele modal, torna ele comum, mas não torna ele normal. Normal é normal, comum é comum. O pecado, ele tem se tornado modal. O pecado tem aumentado de frequência sobremaneira, mas nunca vai ser normal. O pecado, ele é real, não é normal. A homossexualidade ou homossexualismo, definições, terminologias diferentes, blá blá blá. Ok. Está cada vez mais frequente. Está cada vez mais modal, está cada vez mais comum. Isso nunca vai ser normal. Isso é pouco pacífico, isso é
E da mesma forma, hoje a gente vem aqui falar de assassinato, falar que morreu, arrancou a cabeça, esquartejou, pegou o velhinho, que era o síndico, matou batendo na cabeça, esquartejou em tantos pedaços, botou numa mala, saiu como se nada tivesse acontecido. E o cara já estava lá fazendo churrasco do corpo dele, sem o menor sentimento. Isso não beira a bestialidade, isso vira bicho. Quando o ser humano começa a se comportar como bicho. Aliás, nem bicho faz um negócio desse. Os bichos têm a sua. Por incrível que pareça, os bichos têm a sua ética. Os biólogos podem explicar melhor para a gente. Tem a sua bioética lá entre eles. Tem. Mas esse foi o primeiro assassinato que se tem notícia. Em que Caim mata Abel, pelos motivos mais espúrios do mundo, pelos motivos que não é o nosso objetivo falar dos objetivos, por que ele matou, por que ele matou. Isso aí é uma outra história. Coisa de 2 meses atrás eu fiz um exame amoroso. Tive que passar a noite no laboratório, todo monitorado pelo nariz, pela boca, mapeamento cerebral, eletrocardiograma, compressor respiratório, a polissonografia. Nosso enfermeiro Geraldo já fez aí também, e o irmão vai fazer aí também. E eu tive uma das piores noites da minha vida. Existe uma diferença entre você dormir pouco e dormir mal. Eu tenho dormido pouco e mal. Já acordo com muita frequência, levanto de madrugada, minha mulher várias vezes me encontra lá no escritório, com um zumbi estudando, orando, dormindo no chão, dormindo no sofá, pela casa. Só que eu não me preocupo dormindo ainda na cozinha, é possível. Já vai acontecer isso. Sabe quando você vai para aquele brinquedo que vai dar na capa pilha, ele para de ver a coisa mais ou menos assim. E isso me levou a fazer esse exame. Esse exame detectou que eu estou fazendo de sono aproveitável 4 horas e meia. Fiquei 6 no exame. 4 horas e meia foi de sono aproveitável lápis. Dessas 4 horas e meia, eu fiz 427 apneias. O que é apneia? Parei de respirar 427 vezes em 4 horas e 30 minutos. Então isso preocupou muito a médica. Ela tirou foto do meu exame para mostrar para os residentes médicos. Falou, não, teu exame está assim. Então, ela falou assim, você é uma apneia ambulante, você não respira. Eu falava, quando você está respirando bem, quando você dorme, você apaga, simplesmente você não respira. Então, isso está fazendo mal para o meu dia a dia. Isso aumenta o cansaço, aumenta uma série de coisas. Fatores como obesidade, que hoje você não vai comer para engordar, né? Então, mas tem uma série de repercussões da minha pressão arterial, aumentei o meu medicamento, mas, enfim. E fiz o segundo exame para mostrar, para agora dizer qual o aparelho que eu vou ter que usar para dormir com ele. Ficar lá, para poder não fazer tanta apneia. Vou ter que alugar um aparelho para dormir com ele. Eu estou achando isso tudo barato. Você tem que... Não, porque eu sei que a minha vida do Senhor está com o Senhor e vai estar sempre com o Senhor. E se é para a minha melhoria, eu vou fazer isso. E passei uma semana fazendo mais plantões do que comumente eu faço. Fiz plantão ontem também até tarde. E ir hoje de manhã para a sede seria lutar contra a natureza, porque eu não estava realmente com a menor condição. Então, eu que sempre peço a vocês, sempre exijo de vocês, que vocês devem estar lá na sede, na sede, eu não fui, e por isso eu estou prestando contas, que eu devo isso a vocês. Mas eu estou contando toda essa história não é só para dizer e me justificar porque eu não fui de manhã na sede. É porque Deus começou a falar no meu coração, quando eu pensei em prestar contas a vocês, Deus me trouxe uma palavra no coração. E o tema da nossa mensagem hoje é exatamente isso. Prestando contas. O que Deus está fazendo aqui com Caim é exatamente uma cobrança, uma prestação de contas. No mundo empresarial, no mundo corporativo,
a gente observa que tem pessoas que têm muito sucesso, e tem pessoas que não têm tanto sucesso assim. Mas pessoas que têm um sucesso grande, qualquer que seja a área, o ramo de atuação deles, eles observaram, os pesquisadores observaram, que eles têm 10 a 15 coisas que todos eles fazem. Você pega um empresário bem-sucedido, um estudante bem-sucedido, você pega uma empregada doméstica bem-sucedida, um chefe de família bem-sucedido, e foi feito um estudo, isso está descrito por William Douglas, em seu livro As 25 Leis de Sucesso, vale a pena. E ele diz o seguinte, que as pessoas fazem 15 ou 16, as pessoas que têm sucesso na vida, todas elas fazem 15 coisas, as 15 fazem essas 15 coisas, além de outras. E o que está no topo da lista, o que está no topo, no início da lista são pessoas que fazem mais do que a obrigação. São pessoas que não se importam de sair um pouco mais tarde do trabalho. São pessoas que, se o chefe pede alguma coisa, elas vão além daquilo que foi pedido. São pessoas que fazem hora extra sem se preocuparem se vão receber por essa hora extra ou não. Fazem pela responsabilidade de cumprir a tarefa. São os estudantes que, enquanto metade do Brasil está diante de uma tela de televisão, enquanto muita gente está no cinema, na praia, ele está, porque sabe que tem um curso, ele está fazendo além, ele está estudando uma hora extra. São pessoas que fazem além. Ora, se Jesus já não tinha falado sobre isso, quando ele disse sobre a milha extra, né? Dizendo assim, se o teu irmão te obrigar a dar uma milha, caminha duas com ele. Se te bater uma face, oferece a outra face. As pessoas que têm sucesso fazem isso. E dentre outras coisas que pessoas que têm sucesso fazem, além disso, elas prestam contas. Elas se comprometem com as outras pessoas, se comprometem com os seus superiores, se comprometem em prestar algum relatório. E o que Deus está fazendo aqui é exatamente isso. A Bíblia, irmãos, é cheia de versículos. Aí você começa a pesquisar, aí você vê que a Bíblia é repleta de versículos que diz que nós haveremos de prestar contas a Deus, que nós devemos prestar contas uns aos outros. Você sabia disso? Não é somente prestar conta aos nossos superiores. Prestar conta a quem está acima de nós é a nossa obrigação. Então, quando nós fazemos a nossa obrigação, não precisamos de elogio por isso. Ninguém merece elogio por fazer a sua obrigação. Mas também não deve fazer questão de elogio por fazer além da sua obrigação. É fazer porque sim. Colossenses diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, fazei todas as coisas como se fosse para o Senhor. Então, se eu estudar como se fosse para o Senhor, se eu atender os meus pacientes como se estivesse atendendo ao Senhor, quantos aqui são líderes ou chefes? Mandam em pessoas, tem pessoas que mandam é um termo impróprio. Quantos aqui tem pessoas sob a sua autoridade, que têm responsabilidade sobre essas pessoas? Levanta a mão assim. Setor de trabalho, que tem uma empresa, você que tem. Você está tratando essas pessoas como Jesus, como se eles fossem Jesus. Você está respeitando essas pessoas como se você tivesse Jesus como teu empregado. Muito prazer, sou Jesus, eu queria trabalhar na sua firma. Você contrata, poxa Jesus, que coisa boa, como você trataria Jesus? Você trata as pessoas, você faria diferença? É isso que Colossenses está dizendo. Trate, faça todas as coisas como se fosse para o Senhor. Quantos tem aqui? Quantos tem chefe? Vou começar por mim, quem mais? Quantos tem chefe superior assim? Você está tratando o seu superior como se fosse Jesus? É isso que o texto está dizendo. Faça todas as coisas como se fizesse para o Senhor.
Isso, irmãos, está em todos os âmbitos. Está na nossa vida particular, está na nossa vida espiritual, está na nossa vida eclesiástica, está na nossa vida familiar, está na nossa vida profissional, estudantil. Abrange toda a economia da nossa vida. Abrange todos os aspectos. Faça todas as coisas como se fosse para o Senhor. Então, se eu faço todas as coisas como se fizesse para o Senhor, se eu dedico o meu tempo, meu talento, meus recursos, dons, talentos, habilidades, valores, crenças, comportamento, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, se eu dedico como se fosse ao Senhor, então, se eu tenho que tratar as pessoas como se elas fossem Jesus, se eu tenho que respeitar as pessoas como se elas fossem Jesus, então significa dizer que, assim como eu devo prestação de contas a Jesus, eu também devo prestação de contas a você. Por isso que Deus me falou hoje de manhã, quando eu disse, eu preciso prestar contas à igreja. As pessoas acreditam no que eu estou falando. Eles precisam saber por que eu não fui a escola. E quando me veio isso, esse ímpeto, me veio também esse texto. Prestação de contas. É o que você vai falar essa noite. A gente precisa, irmãos, em Jesus, em Cristo, começar ou continuar, se você já está fazendo, a prestar conta do que a gente está fazendo. Maridos que acham que não devem prestar contas à esposa. Esposas que acham que não devem prestar contas ao marido. Filhos que acham que não devem satisfação. Filhos adolescentes pensam que já são donos do mundo, não devem dar a menor satisfação aos seus pais. Liderados que não dão a menor satisfação para os seus pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola americana. Não devem a menor satisfação. Pastores, presbíteros, líderes, diáconos, obreiros, professores que não prestam contas à sua classe de escola dominical. O aluno chega atrasado, ele é errado. O professor chega atrasado, ele é o quê? Pastores que não prestam conta das suas congregações. Líderes que não têm a humildade de dizer para os seus liderados que erraram, que podem errar, que vão errar. Mas que a gente está aqui, como o provérbio diz, que um ferro afia o outro ferro, assim o ser humano afia o seu irmão. Assim como o ferro, ele constrói uma espada com outro ferro, assim o ser humano, ele constrói um outro ser humano. E cada vez que eu digo para você, eu preciso de você, é porque você me forja um caráter novo. Andar com você me faz uma pessoa melhor. E eu andar sozinho, eu não serei melhor. Eu só vou ser melhor expondo para você as minhas feridas, as minhas dores, as minhas lutas, expondo para vocês que eu sou normal. E aqui eu estou falando de normal mesmo. Eu sou um ser humano, que você é um ser humano. Aí eu vou te entender que você é um ser humano que é igualzinho a mim. Eu só vou saber que você é quando você andar comigo. Aí eu vou ficar olhando assim, caramba, igualzinho a mim, ele erra também. Ela erra também. O Espírito do Senhor traz a nós essa palavra hoje. Preste contas. Líderes, prestemos mais contas à igreja. Do que a gente faz, do que faz e do que não faz, e do que deixa de fazer. Liderados, prestem mais contas aos nossos líderes de departamento. Gente que passa 2 semanas estudando uma lição para trazer o melhor para você. Não é o que você queria? Desculpe, gente, é o máximo que a gente pode fazer. Eu preciso falar algumas coisinhas que estão fora do script. Tem muitos alunos fora de classe. Eu vou insistir nisso. Vá participar da classe da sua idade. A gente vai fazer uma reforma agora. Vai precisar destituir algumas classes por causa de espaço. Do problema que a gente já expliquei semana retrasada, né? Por causa da sala e tal. Mas, por favor, obedeça. Vá para a classe da sua idade. Se o professor não é o melhor, ore. Ajude o seu professor. Se você tem uma observação a fazer, faça. Não fale por trás, fale com a gente. Não fale para o outro crente. Fale para o líder, fale para o seu professor. Fala, professor, melhora.
Eu sou o responsável por todos os professores. Se tem um que não está atendendo, fale com ele, eu falo com ele. A gente vai tomar uma providência, a gente vai melhorar, vai crescer junto. Quem sabe você que está aí falando, pode ser professor. Quem sabe? Quem sabe? Mas essa relação, irmãos, que em matemática se chama de relação unívoca. Eu nunca vi alguém citar tanto matemática sem saber nada de matemática. Isso é legal. Eu gosto de matemática. Gosto de física, gosto de ciências exatas. E fui parar em ciências biológicas. Mas eu gosto. Mas igual que ele gostava, cara, eu amo piano, mas não toco nada. É mais ou menos assim. É a mesma coisa. Eu gosto, mas não. Eu peço, irmãos, em nome de Jesus. Eu insisto em dizer, e eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus tem muita coisa ainda para fazer. Eu penso que não é que Deus tem muita coisa para fazer ainda no nosso meio. Eu penso que Deus não começou ainda a fazer o tamanho da obra que Ele tem para fazer no nosso meio. Mas uma das coisas que a gente precisa ir logo, e hoje, corrigir, é a prestação de contas. Deus chama Caim e fala assim, cadê teu irmão? E Caim dá uma resposta desaforada para Deus. Aí eu aprendo aqui a primeira lição. Se o homem consegue dar uma resposta desaforada para Deus, quem sou eu para não receber uma resposta desaforada? Aí eu já me coloquei no meu lugar. A primeira frase, quando Caim vira para Deus e fala, sou eu o guardador do meu irmão? Se Deus perguntou é porque é. Se Deus pergunta para Caim, cadê teu irmão? Não é que ele responder, sou eu o guardador do meu irmão? Eu sou a alma seca dele? Sou o babá dele, por acaso, para saber onde ele anda? Ele respondeu assim, porque ele tinha matado o seu irmão. Deus sabia disso. Se Deus perguntar para você, e Deus está perguntando essa noite para nós, cadê teu irmão? É porque você é responsável por ele, sim. Você é responsável pelo teu irmão. Um dia nós daremos contas diante de Deus dos nossos próprios atos, das nossas atitudes. Mas eu penso que muitos de nós precisará dar conta de pessoas diante de Deus. Quer ver um exemplo? Um pai de família, a quem Deus constitui, Deus pedirá conta da sua família. Deus pedirá conta do que você tem ensinado. E a melhor forma de ensinar uma família é o chefe de família, é aquele que bate na mesa e diz, quem manda nessa casa sou eu. Deus vai pedir conta de mim e de você, que batemos na mesa e dizemos, quem manda aqui sou eu. Deus vai pedir conta a alma do teu filho, a alma da tua esposa, porque o homem na Bíblia Sagrada, ele foi colocado por Deus como sacerdote do seu lar. E o sacerdote do lar é aquele que conduz a sua família até Jesus. O bom pai, a boa mãe, não manda os seus filhos para a igreja. O bom pai e a boa mãe, vai com eles para a igreja. Indicar o caminho não é suficiente. Um dia, se você somente indica o caminho, não, eu não quero que meus filhos sejam da igreja, porque eu acho que é bacana, eu acho que é uma boa, eu acho que vale a pena pensar. Um dia o teu filho vai dizer, se fosse tão bom, ele iria comigo. Um dia ele vai poder escolher entre ir para a balada e ir para a igreja. E se ele estiver passando a vida aí sozinho, é bem possível que ele escolha ficar lá fora. Porque senão meu pai estaria aqui. Se fosse tão bom assim. Deus vai pedir contas de muita coisa que tem colocado nas nossas mãos. Vemos na parábola dos talentos, Jesus diz que um senhor ele viaja e entrega na mão de um 5 talentos, na outra 2 talentos, na outra 1 talento. Passa um tempo fora, depois ele volta. E quando ele volta, ele fala, bom, eu quero agora os meus talentos de volta. Talentos era uma moeda, na época de Cristo, muito valor. E ele pede contas disso, e 2 deles falam assim, quer saber, eu vou ficar com esse dinheiro parado, não, acho que eu vou investir, vai que rende algum jurozinho. Só que o tempo que ele ficou lá fora, ele rendeu 100%. Quem recebeu 5 talentos passou a ter 10 talentos. Quem recebeu 2 talentos
Agora tinha 4 talentos. Mas aquele que recebeu 1 talento só, não granjeou outros, não investiu. Quando o Senhor recebe, o Senhor esperava receber 5, 2 e 1. Era o que ele esperava. Mas qual a atitude do primeiro e do segundo foi? Apresentar um lucro de 100%. Ele, uau, caramba, eu tinha funcionários melhor do que eu pensava. É bom quando o nosso chefe fala assim da gente, poxa, ele é melhor do que eu pensava. Ele pode dar muito mais calor do que pensava. O contrário também é ruim, né? Quando ele descobre que a gente é pior do que ele pensava. Ah, você é ruim mesmo. Você é pior do que eu pensava. Meu Deus, é ruim assim. Então, posterior para te mandar embora, agora tenho certeza. Aí o crente depois fala assim, o diabo, o diabo está furioso. Não, porque furioso é a preguiça, cara. Está furioso, deixar de ser cara de pau e fazer o serviço direito. Não gazetar o trabalho, chegar na hora, parar de comer o horário dele, no horário do almoço, parar de dormir no banheiro e fazer o trabalho. Tem que ser feito. Ir além da obrigação. Aí vai ser bem sucedido. Amém? Não? Amém. Mas aqui só tem exceção. Aqui só tem a exceção. Nada disso acontece aqui. Prestação de contas. E há uma prestação de contas que todos nós vamos ter que prestar contas. Essa parábola dos talentos, ela diz a respeito a Jesus, que ficou um tempo aqui na terra, foi assunto aos céus e vai voltar. A Bíblia diz isso. A Bíblia tem mais de 3.000 promessas que já se cumpriram. A Bíblia é o livro mais confiável do mundo. Mais de 3.000 promessas já se cumpriram. E as poucas que tem aqui para se cumprir, eu não tenho a menor dúvida de que vão se cumprir. E uma delas é: Jesus voltará. Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele vai perguntar para mim e para você. Eu quero sentar com você. Luiz Paulo, vamos sentar aqui, vamos fazer nosso inventário, nosso relatório. Você vai prestar contas. Eu vou prestar contas. Nós vamos prestar contas. A Bíblia diz, não sou eu. Tem versículos que você queria que não tivesse na Bíblia, né? Esses talvez sejam um deles. A Bíblia diz que nós prestaremos contas até das palavras que nós falamos. Até do silêncio irresponsável. Até do silêncio covarde. De tudo que nós temos, tudo que temos e somos, nós prestaremos contas ao Senhor. Qual é a tua sugestão, pastor? Minha sugestão é que eu e você comecemos a prestar contas agora, para aliviar um pouco a carga quando chegar o dia da prestação de contas. Por onde eu começo? A minha sugestão é que você comece a prestar contas para você mesmo. É isso mesmo. Comece a prestar contas a você mesmo. Chegue no final do dia e questione se é aquilo que você tinha que fazer, se você fez. Preste contas a você mesmo. Chegue no final do dia, veja se você leu todos os capítulos do livro que você tinha que ler. Se você estudou o que você tinha que estudar. Se você chegou na hora, como você... Se você atrasou hoje de novo, veja se você não atrasou semana passada. E preste contas a você mesmo. Comece a superar os seus próprios limites, os seus próprios erros. Comecemos a prestar contas a nós mesmos. Vamos começar a melhorar por nós mesmos. Segundo, preste contas à sua família. Você não tem que chegar tarde em casa e sua esposa perguntar e você ficar bloqueado. É a sua esposa. Tem esse direito de saber onde você está. A minha esposa tem o direito de saber. E eu tenho, irmãos, eu sei que eu tenho falhado. Mas grande 90% das vezes eu tenho tentado não deixar isso passar. Se eu vou atrasar 10 minutos, eu digo para ela, mãe, eu vou atrasar porque aqui no serviço, olha, eu estou aqui preso na linha amarela na altura de Jacarepaguá. Olha, eu estou aqui, não é isso? Sempre estamos em casa. Dificilmente, eu saio aqui, vocês não me veem aqui, dificilmente tem 2 ou 3 que não sabem onde eu estou. Dificilmente.
Prestação de contas. Comece a exigir de você mesmo. Depois preste contas às pessoas que te amam. Pessoas que estão com você, que fazem janta para você, que lavam a roupa. Ou, no contrário, o marido. Esse homem sai para trabalhar cedo, às vezes passa um cão lá no trabalho. Difícil, é um estresse para ele. Ele filtra as informações, não passa para casa tudo que passa no trabalho. As vergonhas, as chateações que tem no trabalho. Ele, quando entra em casa, ele filtra, não fala nada. Eu filtro muita coisa. Já cheguei em casa com vontade de dizer assim: amanhã eu não vou mais para esse trabalho. Amanhã eu vou fazer outra coisa. Como já fiz algumas vezes, literalmente, até o ponto de fazer tomar essa decisão. Mas muita coisa eu filtro. Eu sei que, em vez de um chateado, serão dois. E que resolve é o Senhor. Eu vou conversar com ele. E tem muita coisa que eu resolvo vendo pelos pés do altar do Senhor Jesus. Ele tem me dado força até aqui. Amém, amados? Mas eu preciso prestar contas. Eu preciso prestar contas ao meu filho. Eu preciso prestar contas ao meu filho. Eu sei que eu dou menos tempo para ele do que ele merece. Eu sei disso. Então eu presto contas. Quero prestar contas a você hoje. Quero dizer aqui que meu coração está aberto em Cristo Jesus. Porque essa história, irmãos, a gente começar a prestar contas um para o outro, isso vai levar a gente a ser muito abençoado. Muito abençoado. Prestar conta aos professores, prestar conta aos empregados, você levanta a mão que tem empresa, as contas para ele. O chefe, o dono, não é boçal e soberano que sabe tudo. Não. Eu fui médico do exército por 7 anos. Hoje não estou mais. Eu me lembro que no setor de cardiologia tinha um coronel, era o tenente-coronel, era o chefe da cardiologia. E entrou um aspirante, dos oficiais era o grau mais do mínimo. Entrou um aspirante de cardiologia. Eu nunca me esqueci daquilo que na discussão clínica, na hora do... Quem batia na mesa e dava as ordens era o tenente-coronel. Mas quando tinha um caso clínico para discutir, todos se calavam para ouvir o aspirante. Eu recém-saído da residência lá do Fundão, genial. Doutorado em cardiologia, o tenente-coronel tinha que baixar a cabeça. A gente tem que prestar contas ao problema. A gente não é um dono de saber, dono de tudo. Ele é. Ele é. Dono de toda sabedoria. Eu tenho plena convicção que se a gente começar a prestar mais contas uns para os outros, irmãos, a nossa vida vai melhorar precisamente. Quando Deus perguntar para você, aliás, quando Deus perguntar para você, pelo teu irmão, sugestão, não dá uma resposta mal criada, não. Vá atrás do teu irmão. Se você não souber, diga assim: Senhor, eu não sei onde ele está, mas eu vou descobrir. Eu preciso cuidar do meu irmão. Eu preciso cuidar de você. Você precisa cuidar de mim. A gente precisa cuidar uns dos outros. E nessa relação de prestação de contas, a igreja cresce. O nome de Cristo é glorificado. E a gente vai caminhando em unidade até a gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já olhou para o lado, você deu conta que faltou alguém? Você percebeu a falta de alguém no culto? Cadê ele? Posso te perguntar isso? Cadê teu filho? Cadê tua esposa? Cadê teu marido? Cadê teu aluno? Cadê teu liderado? Cadê tuas ovelhas? Vamos ficar de pé? Todos prestaremos contas a todo mundo, de tudo que a gente tem. Nós prestaremos contas também a Jesus. Antes de fazer o convite para aquele que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida esta noite, eu
Quero crer que tem alguém aqui que está com o coração ardendo para se entregar para Jesus. Você crê nisso? Você crê que tem pessoas aqui ardendo o coração para se entregar a Jesus? Já não aguenta mais viver sem Jesus. Quer viver para Jesus? Você crê nisso? Glória a Deus. Antes de fazer esse convite, eu gostaria que você prestasse conta a alguém que está perto de você. Não precisa contar a tua vida, não é nada disso não. Só fala, olha, eu estou aqui, nem que seja, meu nome é fulano de tal, eu estou à tua disposição. Ela fechou a porta. Isso aí vai ser Vai.